Nós já testamos aqui no canal criar um terminal usando IA, você tá lembrado? Nós usamos o modelo Open Source PyTree da Microsoft para simular comandos no terminal usando linguagem natural. Isso sem precisar de internet e de graça. Quase um ano depois, a OpenAI lançou um novo modelo chamado Codex. Melhor ainda, o Codex CLI, uma ferramenta para você conversar usando o terminal, bem parecido com o que a gente fez. Isso é realmente legal, pois ele também pode ser considerado um agente de IA, porque consegue executar tarefas no seu repositório e no seu computador de forma bem simples. Nós vamos testar essa ferramenta nova e, se a gente gostar, nós vamos começar a incorporar ela no nosso stack atual. Agora vamos ver com a gente se vai valer ou não a pena, né? Eu sou sempre meio cético, mas vale o teste. Vale aqui um lembrete, né? Esse novo modelo Codex não é aquele modelo criado lá em 2021. Até o momento, essa ferramenta ainda é um projeto experimental. Então, ela pode causar um bom estrago caso você não use ferramentas de versionamento como o Git, por exemplo. E a ideia deles é desenvolver esse produto junto com a comunidade. Então, ele é open source, né? Quem diria? Existe até um tipo de financiamento de $1 milhão para projetos open source que utilizem o Codex CLI e outros modelos da OpenAI. Isso é bem legal, mas tem sempre um porém, né? As bolsas são concedidas em créditos de até $25 mil para uso na API deles, viu? Não é tão bom assim. Então, quem queria dinheiro na conta... Não, ainda vai não. ter que esperar um pouco. Depois de ver o que nós vamos fazer aqui com o Codex CLI, dá para afirmar que a forma como a gente desenvolve software está mudando e rápido. E se você quer continuar relevante nessa nova fase, vai precisar entender como usar inteligência artificial no seu fluxo de trabalho para codar melhor, testar melhor, automatizar tarefas e tomar as melhores decisões técnicas. Agora, se você ainda se sente perdido em como fazer isso, nós temos uma dica, a formação Full Cycle 4.0, que é completa para devs que querem dominar tanto a arquitetura de software quanto as aplicações práticas da IA no seu dia a dia. São laboratórios, desafios técnicos, diversas tecnologias, ferramentas e padrões empregados em grandes empresas e projetos como design patterns, observabilidade, CI/CD, segurança, Docker, microserviços, tudo com um contexto real de produção, nada de teoria solta. Um dos pilares do curso é a inteligência artificial na prática, para você aprender com casos reais a extrair o máximo dessas ferramentas. E para isso, nós já te falamos, né? É preciso ter muito conhecimento técnico. Então na descrição tem um link para você conhecer mais a fundo o curso e para agendar uma conversa com o pessoal da Full Cycle. Eles vão entender o seu momento profissional e te ajudar na escolha da melhor opção para sua carreira. Aproveita e já vai comentando aqui se vale a pena misturar LLM no terminal. Ao mesmo tempo, pode ser muito produtivo, mas pode ser bem explosivo também, principalmente se tiver acesso ao SUD. Nós vamos usar o repositório da nossa pesquisa salarial para testar. Tomara que dê tudo certo. Medo. Inclusive, você pode participar da nossa pesquisa também, tá? Em pesquisa.códigofonte.com.br. Tá aberta para participação. Quero todo mundo lá, hein? E para a gente poder usar o Codex, a gente, nesse caso, precisa ter o Node e o NPM instalados, tá? A versão a partir do 22 do Node já funciona. Então, para instalar, basta usar aqui o npm install. Você coloca aqui no global e OpenAI/Codex. Nós estamos usando aqui o WSL no Windows, tá? O WSL 2. Funciona para Mac também, né? Isso. No Windows ainda não está funcionando, tá? E para conseguir usar o Codex, a gente vai precisar colocar a nossa chave aqui, tá vendo? Aí você vai ter que ir lá no site da API, lá da OpenAI, cadastrar a sua chave. A gente teve até que cadastrar, a gente teve que botar cartão de crédito. Já jogamos umas doletas lá para ele poder liberar para a gente o acesso. Pois é, mesmo sendo open source, é preciso utilizar ali a chave da API deles, que por sua vez tem limitações de uso e você precisa desembolsar aí uma graninha. E aqui basta usar o comando Codex, tá? Tem várias formas de você usar, interativos, né? Mas tudo, a gente vai simplesmente digitar Codex. E como eu já estou na pasta do repositório da pesquisa, eu até já abri aqui, ó, no VS Code. Esse projeto tá meio grandinho, né? Na verdade, o repositório, a parte de data está toda separada pelos anos da pesquisa. Os componentes também, eles estão separados, porque a página da pesquisa vai evoluindo, então tem componentes que foram sendo modificados durante um ano ou outro, e tem coisas que são comuns de todos os anos, né? Eu quero ver se ele consegue entender o contexto
do nosso repositório. E a ideia aqui é ver se justamente ele consegue ajudar a gente a fazer a versão 2025 da página da pesquisa, né? Que depois que você responder, a gente vai liberar com os resultados. Então, o prompt que eu vou pedir é explique o que esse Codebase faz. Lembrando que ele está aqui, ó, por padrão, usando o modelo O4 Mini, tá? Mas a gente pode mudar isso também. Depois de pensar por 118 segundos, olha só que interessante que ele gerou. Esse repositório é a implementação front-end de um site de divulgação de pesquisa salarial de programadores do canal Código Fonte TV, construído em Next, TypeScript, e, em linhas gerais, objetivo exibir resultados interativos, gráficos, cartões de insight, tabelas percentuais de pesquisa anual, salário e perfil de desenvolvedores brasileiros, cobrindo as edições 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Tem uma pastinha lá 2025, mas ainda não está, né? Cada ano da pesquisa vive em sua própria rota. Olha, isso ele entendeu. Gostei da descrição, vive em sua própria rota. Os dados de cada ano estão em arquivos estáticos sobre a pasta data, é verdade. Tem lá um TS para cada um e vários arquivos JSON, né? Há também arquivos auxiliares em datasite para configurações de rota, cores, links de menu, é verdade. Componentes, ó, tem componente 2021, 2022, etc. Componentes específicos de cada edição. Filtro de idade, experiência, stack, satisfação. Componentes charts, são os wrappers para o recharts, né? Bar, pie e line, são os tipos de gráfico que a gente usa. Layout global, tem o promo sticker, o form link, são os componentes que a gente tem lá, né? Usados de forma global, aside, etc. Uso de imports dinâmicos para carregar só o necessário. Estilização, lá com style components, componentes de texto, uns SAIs rodando no Next, embora a maior parte seja Style Components. A lógica de negócio, ó. New Utils foram reutilizáveis para transformar dados brutos em arrays de objetos com percentuais, é verdade. Para facilitar aí o uso do recharts, a gente pegou os dados brutos ali em JSON e deu uma formatada, então essas funções fazem isso. Ó. E o CO e deploy a geração automática do site robots.txt via Next Sitemap configurável para variáveis de ambiente, tem lá duas constantes para variáveis. Os scripts utilizados no package JSON são dev, build, start e pós-build tem o post-build que executa o sitemap. Tecnologias Next 13, React 18, TypeScript, Recharts para visualização de dados. Cara, que resumão maneiro. Bem legal, né? Interessante. E foi bem detalhado. Não imaginei que ele traria tantas coisas. Imaginei ele que trouxesse talvez quais as tecnologias que estavam envolvidas, falasse alguma coisa relacionada às rotas. Mas aqui você vê que ele descreve ele de forma bem detalhada cada pedacinho ali do projeto. Então dá um bom overview, né? Olha que legal esse tipo de descrição, por exemplo, se o GitHub conseguisse fazer isso para todos os repositórios. Cara, imagina o quanto ajudaria. Se você pega um repositório do zero, você não está entendendo, você tem que entender o contexto. Cara, um resumão disso aqui, cara, seria perfeito. Bate muitos e muitos readmes aí de qualquer projeto, viu? Vamos fazer um teste aqui para ver se ele entendeu mesmo, né? Alguma coisa um pouquinho mais específica. Vamos ver onde estão os arquivos de dados da pesquisa de 2023. Olha só, os dados da pesquisa de 2023 estão na pasta data 2023 e a estrutura é a seguinte. Existe um arquivo TS, isso é verdade, ó, 2023, e tem outros arquivos, né, que são já as segmentações, ó, por área, por transição de carreira, por nível de inglês, linguagens, nível profissional, se atua em startup ou não. Cara, é isso aí. Ó. Cada subpasta contém vários arquivos, ó, JSON, by e os nomes, com os valores agregados por cada categoria. Exatamente essa foi a ideia que a gente fez para fazer os filtros, né? Então foi interessante que ele foi um pouquinho mais além, né? Ele não disse simplesmente qual era a pasta que estava, ele explicou ali um pouquinho do conteúdo que tem dentro dessa pasta. Mais uma vez, aí, aprovado. Mas diz lá na documentação que ele também atua com modo agente. Então, não adianta só fazer perguntinhas. Se a gente quiser que ele execute ações, ele faz também. Então, eu vou pedir aqui para ele instalar as dependências e executar o projeto em ambiente de desenvolvimento. Yarn install, é isso mesmo. E o yarn dev. Exatamente são os comandos para a gente startar o nosso projeto. Eu não continuei aqui não, porque eu já tenho o projeto rodando em outra aba aqui, então não vou colocar ele para executar esses comandos. Vamos fazer uma tentativa de usar, então, o modo agente. Vamos ver se ele consegue realmente ajudar a gente a programar. Eu pedi para ele criar as pastas, arquivos e toda a estrutura necessária para mostrar os dados da pesquisa 2025, usando como referência o que foi utilizado em 2024. A gente precisa criar novos componentes, novas pastas, organizar a pasta de dados, tudo. Quero que ele faça isso para mim e eu não tenha esse trabalho, né? E terminou aqui a análise, já pediu para rodar algum comando. Eu vou rodar aqui, lembrando que a gente está usando o Git aqui, se ele fizer besteira,
Tranquilamente a gente resolve Não tem voltando à problema. versão. Por fim, ele deu um resumão aqui. Ó. Ele criou toda a espinha do ano de 2025, espelhando o que temos de 2024. Atualizei o datasite, que é um arquivo importante. Deixa eu até mostrar esse arquivo. É o datasite. Ele tem aqui os links, tá vendo? Ó, de 2021, 2022. Ele tem as rotas, porque tem rotas diferentes. Cada edição tem uma rota diferente, etc. São os filtros aqui. Então, esse é a espinha dorsal, realmente, né? Subi a página principal dos resultados, igual ao 2024. Carrega o Promise Sticker, tá. Dinâmicas por categoria. Ah, tá, sim. Que tem as rotas aqui, ó. Em 2025. Então, aqui são os dados, componentes. 2025, ele tem... ele não carregou tudo. Porque, por exemplo, 2024, você vê, ó, ele tem ali todas as áreas, né, que a gente dividiu a pesquisa. Experiência, campo. E ele não levou isso em consideração aqui, ó. Ele só criou uma, que foi a home, se eu não me engano. E o resto... Não, nem criou, isso que já estava aqui. Ele não modificou nada. E criou o componente, a side content lá no menu lateral. Mas não criou mais nada, né? Uhum. Falta apenas preencher o objeto survey 2025 com os dados reais, tá? E ajustar os estilos e importações. Na verdade, vai faltar um pouco mais disso. Mas eu acho que ele conseguiu entender bem o contexto. Eu acho que não funcionaria. Vamos ver aqui que ele fez aqui uns dados, ó. Aqui ele só zerou os dados, né? E as outras categorias aqui tem muito mais coisa no 2024. Ó. Se a gente pegar aqui, você vai ver, ó, olha. A tripa que fica o código, né? Tem muitos dados. E aqui ele zerou tudo. Então, com certeza, se eu rodar esse código, não vai funcionar. Vamos pedir para fazer uma outra mudança. Então, olha, eu quero alterar todos os arquivos que utilizam a biblioteca Recharts, que é a que a gente usa para gerar os gráficos, para uma outra biblioteca. Acho que isso pode ser um pedido normal, né? Quem está desenvolvendo... Assim, Sim, justamente porque a gente encontrou uma biblioteca que entrega mais do que a anterior, olha só. Então, normal de um projeto, né? Eu não quero estudar a biblioteca nova, saber... Eu quero só que ela pegue aqueles dados que já estão sendo utilizados, já estão todos organizados para uma determinada e que ela transforme na outra. É isso, né? Vai não é code, nada demais. Cara. Vai Tranquilo. do code, entendeu? Então eu quero que ela use o React Apex Charts, né? E o Apex Charts. Esses componentes estão todos na pasta Components Charts. Já deu até o caminho das pedras, viu? Já falei o que ele tem que fazer. Concluiu a migração, é o que ele diz. Mas não vai funcionar porque eu preciso instalar ainda os componentes, né? Mas isso a gente pode pedir para ele fazer também. Agora sim a gente pode testar. Deixa eu parar aqui. Vou dar novamente um yarn dev. Vamos ver se a pesquisa está rodando. Diz aqui que sim. Ok, mas aqui não tem gráfico nenhum, né? Vamos ver se na versão 2024 ele consegue gerar um gráfico. Ó, ele até que gerou, hein? Não tá como na versão anterior, mas ele gerou um gráfico. Aqui faltou, só resta saber se ele gerou com os dados corretamente também, né? Se ele passou os dados corretamente. Vê os outros tipos de gráficos também, ó. Vai precisar de ajuste, com certeza. Mas tá aí, ó. Foi feito. Tá ruim, mas tá bom. Lembrando que aqui na própria documentação do Codex no GitHub, no README tem aqui algumas receitas, né? Tem todas as instruções para você utilizar e coisas que a gente não utilizou aqui e a gente poderia testar depois. Então, por exemplo, você pode pedir para ele buscar vulnerabilidades e criar um reporte, né? Um relatório de segurança. Interessante. Acho que é interessante. Você pode cuidadosamente revisar esse repositório e propor 3 PRs, né, por requests de alto impacto. Explicar regex, isso aí a gente já viu aí em outros casos, né? Interessante, tem até ali para escrever testes de unidade. Então, ó, se o seu projeto não está coberto por testes, esse CLI pode ajudar, viu? Ó, esse tipo de ferramenta pode ser uma mão na roda para simplificar a nossa vida. Vai deixar o uso do terminal mais amigável, e isso é sempre bom, obviamente, né? Tomando ali todos os cuidados para não fazer nenhuma caquinha no meio do caminho.
Então lembra que você precisa ser o responsável e estar supervisionando tudo isso. Além desse vídeo, nós temos muitos outros mostrando como construir o seu próprio ChatGPT para rodar local e usando e abusando, no bom sentido, desses LLMs. Vou deixando os links para você poder aprender mais sobre essas e outras ferramentas que podem te ajudar no desenvolvimento. Então, até um próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.